Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo e dessa vez vamos discutir como esporte e política muitas vezes se misturam. E geralmente são misturas nefastas, são misturas que não são nada boas para o público em geral. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer sempre aqui, ao meu parceiro, o Colégio Cotemig, onde eu dou aula há 17 anos e que nos ajuda a manter o nosso canal, levando sempre um ótimo entretenimento, ótimas construções, ótimos conteúdos e discussões. Bom, a nossa discussão, ela começa exatamente pelo que está passando a Rússia, que invadiu a Ucrânia e vem sendo boicotada, vem recebendo sanções em todos os âmbitos, inclusive, além do âmbito econômico, também no sentido esportivo. Então a Fórmula 1 não vai mais correr na Rússia, assim como também a seleção russa foi eliminada das eliminatórias para a Copa do Catar, a seleção feminina de futebol russa também não vai participar da Eurocopa, clubes russos foram eliminadas de competições da UEFA, assim como a própria UEFA cancelou um acordo de patrocínio que tinha com a gigante estatal russa Gazprom, mesmo caminho também do Schalke 04, que era uma parceria de décadas, também finalizou o seu patrocínio, perdeu a final da Champions League, que seria em São Petersburgo. Então a Rússia ela vem sofrendo sanções também no esporte. E essa mistura de esporte com política não é nova. Então eu vou trazer aqui 3 exemplos do passado em que o esporte foi usado como uma forma de fazer política e propaganda. A primeira é em relação a Olimpíadas. Em 1931, a Alemanha foi escolhida como sede das Olimpíadas de 36 e aí, em 33, chega ao poder na Alemanha o Adolf Hitler, carregando ali todo aquele conjunto de ideias nazistas que, a meu ver, ao lado da escravidão, são as duas piores coisas que já aconteceram na história humana. E aí, o Hitler, ele usou as Olimpíadas de Berlim como uma grande exaltação, não só ao seu regime, como também à própria Alemanha. Ele tinha uma noção ali de Alemanha crescendo novamente, virando uma grande potência. Só no Estádio Olímpico foram gastos 30 milhões de dólares, um preço que hoje seria absurdo, e foram, naquele tempo, a maior Olimpíadas até aquele momento. Uma coisa realmente impressionante, onde o Hitler queria exaltar a pretensa raça ariana, que seria uma raça superior, mas hoje a gente sabe que isso é uma grande falácia. E, primeiro, que os seres humanos não têm raça. Segundo, tem nada disso de raça ariana e qualquer coisa desse tipo. Isso era mais uma invenção daquele grupo perverso e assassino. Outro fato que também corrobora com essa mistura de esporte com política foi a Copa do Mundo de 1970. O Brasil, ele era governado desde 69 pelo Emílio Garrastazu Médici. Ele foi o terceiro presidente da era militar e foi o presidente que tocou o país quando o país estava sob AI-5, que é o ato institucional número 5, que fez o regime ficar mais duro ainda, diminuindo ainda mais a liberdade do cidadão. Então, os jogadores com méritos totais foram campeões e, evidentemente, foram usados ali pela ditadura como uma propaganda do Brasil que dá certo. O Médici recebeu ali os jogadores, levantou a taça. Os jogadores, movidos ali por uma conquista, se deixaram levar e foram lá abraçar o presidente
que, segundo a Comissão da Verdade, ele foi responsável direto por 98 das 434 mortes que foram diretamente ligadas ao regime militar nesse período de 64 a 85. Então, em 21 anos, segundo a Comissão da Verdade, o governo brasileiro ele teria assassinado 434 pessoas, 98 delas durante o governo de Médici, que são os anos de chumbo. Foi o momento de maior crescimento econômico do Brasil, é um milagre econômico, porém de maior repressão. Lembrando que esse milagre econômico foi muito baseado em empréstimos do exterior e depois o Brasil teve que pagar esses empréstimos, isso gerou inflação, gerou uma concentração ainda maior de renda, em nada resolveu o problema do país. E os últimos 10 anos da ditadura, economicamente, foram um grande fiasco. Então foi um grande voo de galinha, onde o Brasil cresceu ali realmente cerca de 11% em média por ano durante 5 anos e depois não conseguiu manter a mesma eficiência, a mesma trajetória. E, por fim, nós temos a Itália fascista de Mussolini, que usou as Copas de 34 e de 38 como propaganda do regime. Inclusive, em 34, que foi uma Copa sediada na Itália, inclusive com erros grotescos de arbitragem. Nós não sabemos se foram erros ou se a arbitragem estava ali pressionada. Então a Itália ela usou o fato de ser sede da Copa de 34 para vencer o campeonato com arbitragens duvidosas. E uma coisa muito triste, entraram no Estádio Olímpico de Roma, aplaudiram o ditador Mussolini, como em 38 também julgaram o jogo todo de preto, porque os camisas pretas, eles representam ali o que foi o início do fascismo na Itália. A Itália foi bicampeã mundial de futebol e o Mussolini disse para os seus jogadores, é vencer ou morrer. Então, os caras deram a vida ali em campo, mas conquista manchada por um período extremamente ditatorial de uma ideologia que nasceu do ódio, da vingança e do preconceito. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.